Bem-vindos ao Jazz Manus Lisboa, um podcast dedicado ao inesquecível Django Reinhardt e a toda a sua herança musical. Aqui mergulhamos nas histórias, nas paixões e nas experiências dos músicos que mantêm vivo este estilo em Portugal, com um olhar especial para o seu crescimento e as suas raízes na Grande Lisboa. Jazz Manus Lisboa é uma conversa com muito swing. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jazz Manus Lisboa, um podcast dedicado aos músicos que tocam Jazz Manus em Portugal, com foco especial na Grande Lisboa. Para mais um episódio tenho comigo um senhor que é doutor e que é engenheiro e que se chama Bill Williams. Olá, Bill. Olá, Gonçalo. Tudo bem? Tudo. Muito obrigado por teres aceitado o convite e estares aqui. E é uma honra poder ouvir as tuas experiências e é uma honra ouvir as tuas partilhas, não só musicais, mas experiências de vida. Para tal, gostava que começasses sobre esta área do doutor e do engenheiro. Qual é a tua formação académica fora do mundo das artes? Bom, eu tenho trabalhado no ensino secundário e no ensino superior na área das ciências e engenharia. Isto tem sido a minha profissão principal, mas sempre tive uma outra profissão em paralelo que tinha a ver com música. E que profissão era essa? Como músico. De música. Como música. E sempre foi... Veio antes da engenharia essa... Sim. Eu comecei... talvez de 61, 62. Ok. Foi há muitos anos. Ok. A tocar guitarra. Já agora para os ouvintes já perceberam que o sotaque do Bill não é propriamente português. De onde é que vens, Bill? Explica-nos aqui. Da República da Irlanda, de Cork. Sou Corkman, como nós dizemos. Ok. Yeah. E que música é que tocavas na altura? E que instrumento já agora? Eu sempre tocava guitarra. Eu só mudei nos últimos 3 anos, mas o meu instrumento era sempre guitarra. Mas agora, falando em Jazz Manus, eu estava a lembrar o primeiro contacto que eu tive com Jazz Manus era mesmo antes de eu começar, que eu disse que foi nos anos 60. Já com que idade, Bill? Desculpa. Se calhar eu tinha tipo 10, 11 anos. Boa. E eu vivia em Cork, no sul da Irlanda. E naquela altura a gente não tinha nenhum contacto com esse tipo de música, nem com jazz, nem nada. Não havia televisão. E pronto, a música que nós crianças ouvimos era tipo música do top 10 de pop da altura e a música tradicional irlandesa. No entanto, o nosso vizinho do lado tinha um filho que era um pouco o meu herói. Ou seja, ele tinha mais 10 anos que nós. E eu lembro quando eu tive talvez 10 ou 11, ele tinha, como muitos irlandeses, ele emigrou para a Inglaterra e entrou no Royal Air Force, da RAF. E ele depois passou a tocar numa banda da RAF e foi destacada a Aden, que agora é Yemen. E pronto, ele voltou do estrangeiro e abriu esse estojo assim em casa que tinha uma guitarra de jazz archtop tão bonito. Sim. E este ficou na minha imaginação quando eu tinha se calhar 9 ou 10 anos. Motivou-te, entusiasmou-te. Exato, sim. Depois, ele também trouxe alguns discos que ninguém, ou seja, que não havia acesso a esse tipo de discos em Cork na altura. Pelo menos não é na nossos círculos. E ele trouxe um disco, tipo alguns discos de jazz, porque ele tocava com essa banda
da RAF e eles tocavam a música swing da altura. Então tinha tipo Lionel Hampton e também havia um long player de vinil de Chet Atkins. Ok. E nesse de Chet Atkins foi... Porque Chet Atkins é do country, não é? Instrumentalista do country. Mas havia dos temas naquele álbum chamado Django's Castle. Ok. Que eu na altura... Bom, não sei, esta parece uma música estranha, não faz sentido. Sim. Nem que sequer... Não vai a parte nenhuma, está... Não é? Uma coisa assim um pouco estranha, suspense. Não tinha nada a ver com as músicas pop que a gente ouvia, não é? Nem da Elvis Presley, porque estava Elvis e essas coisas, Bill Haley, estavam a sair mais ou menos nessa altura. Certo, sim. Portanto, esse Django's Castle ficou sempre na minha memória como uma coisa que estranho. Sim, não é? sim. Este foi o meu primeiro contacto. Depois... a minha fascínio com a jazz manouche realmente só começou muitas décadas depois, quando eu já tocava guitarra em muitos tipos de contexto. Portanto, eu tocava numa banda de rock quando eu estava na escola secundária. Sim. Depois, quando eu estava nos últimos anos, comecei a tocar com várias bandas, na altura era beat groups. Beat groups? Yeah, beat groups. O que é isso? Eram bandas que tocavam, tipo, aquela que os Stones e Beatles estavam a tocar. Ok. Porque foi 64 que começámos a ouvir os Beatles no início e depois Rolling Stones, etc. E nós tocávamos esse tipo de repertório. E havia uma cena de música muito, muito ativa em Cork naquela altura. Havia, por exemplo, um dos meus colegas na altura era Rory Gallagher. Não sei se ouviste falar. Nunca ouvi falar. Bom, primeira vez que eu vi Rory foi uma coisa da Igreja Católica que a escola levou-nos para um concerto que tinha a ver com uma coisa religiosa qualquer. E havia esse puto que subiu no palco e acho que tocou uma música de country, que era Sea of Heartbreak. E pronto, eu era muito novo na altura, das calças curtas e se calhar Rory também. Sim. Depois, quando eu estava a tocar assim nessas beat groups e não sei o quê, Rory também era um outro membro dessa comunidade e nós tocávamos várias bandas. Depois, Rory foi... ele tocava um pouco com os show bands que tocavam assim, tipo música pop, muito, quase pimba, não é? Okay. Mas havia muito... Era uma profissão rentável na Irlanda naquela altura. Show bands ganhavam bastante dinheiro, alguns iam a Las Vegas e não sei o quê. Mas esse Rory Gallagher decidiu que ele só queria realmente tocar blues. E havia várias bandas que diziam, epá, puto, corta esse cabelo, pá, pega na tua guitarra e toca assim música country e vais ganhar muito dinheiro. Sim. Mas Rory era sempre muito dedicado. Sim. Então ele formou um trio e foi tocar em Hamburgo e no norte da Alemanha. Okay. Porque os Beatles, não é? Estavam lá em Hamburgo 61, 62, 63. Rory foi lá, acho que era 65. E teve bastante sucesso. Porque ele era um blues guitarist maravilhoso. Okay. Fabuloso. Mesmo na linha de Buddy Guy, Muddy Waters, essas coisas todas. Então, Rory
ganhou alguma fama, assim, na Alemanha. Uhum. E voltou. E estava a formar uma banda em Cork. Entretanto, o baterista dele, chama-se Johnny Campbell, queria voltar à Alemanha. E decidiu formar outra banda. E eu tinha tocado com várias bandas, com Johnny em várias bandas. Então, ele convidou-me e, bom, ele contou uma coisa, parecia uma maravilha. A gente ia ter um minibus, estavam lá esses gigs todos, nesses clubs em Lübeck, em Hamburg, etc. Como fantástico. Um grande star, né? Sim. Este foi em 67. Só que eu fui a Londres para... Eu estava para entrar na faculdade no ano a seguir. Fui a Londres para ganhar dinheiro, para pagar as propinas. Uhum. Eu disse a Johnny, eu não consigo treinar nada antes de ir à Alemanha. Ele disse, não há problema, nós vamos tocar aquelas coisas de Chuck Berry, de Soul, outros Reading, que tu conheces. Ok, está bem. Então, ele chegou a Londres com minibus, mas na viagem entre Irlanda e Londres, o minibus foi-se completamente. E, de facto, eu devia ter percebido na altura que este já era muito má, não é? Presságio para o futuro desse tour da Alemanha. Pronto, então fomos de barco e de comboio. Ok. E foi combinado, eles arranjaram amplificadores, mas a gente levava as guitarras. E quantos eram só vocês os dois, Bill? Não, era para sermos 6. Uhum. Ele disse aos clubes que éramos 6 e mandou fotografia de 6, mas na realidade éramos 4. Ok. Então chegámos a Lübeck e tocávamos lá talvez uma semana, 8 dias. E era difícil, de facto, porque era como na altura dos Beatles. Era tipo tocar 1 hora, e depois outra banda tocava 1 hora, e depois nós, assim, até 2 da manhã, coisa assim. E lembro-me, o dono do clube estava sempre a dizer, "You must make show! You must make show!" E eu vi o filme dos Beatles recentemente, e eles estavam a falar disso também, estavam a gozar uns com os outros, a lembrar a altura deles em Hamburg. Portanto, nós fizemos essas actuações em Lübeck e depois era para nós depois passarmos a tocar em Hamburg. Então, o clube ainda não tinha pago nada. A gente não recebeu nada, se calhar só as refeições, etc. E eles dizem, sim, no fim vão receber tudo. E o nosso transporte agora leva vocês para continuar no clube de Hamburg. Só que o que a gente não sabia, que esses donos dos clubes lá eram os grandes gangsters de facto. Então chegamos a Hamburg, deixaram-nos em frente do clube. Era no Reeperbahn, aquela zona assim de Hamburg muito notória. E disseram, ok, o clube vai abrir mais ou menos 4h30, 5 e pronto, vocês vão actuar aqui durante uma semana ou 2. Então a gente fica lá em frente do clube, espera, mas chegou a hora e o clube não abriu. E finalmente percebemos que esse clube estava fechado há meses. E acho que foi sexta-feira à tarde. Portanto, passámos 4 dias nas ruas de Hamburgo, sem comida, sem dinheiro, até sermos repatriados. Ou seja, os meus pais em Cork, na Irlanda, toca a campainha. A minha irmã volta e diz, oh mãe, está ali um polícia à porta. E a minha irmã vai lá, a senhora é a mãe de Bill Williams, porque ele precisa de ser repatriado da Alemanha para cá. Que desgosto.
Este foi um ponto assim um pouco Sim. baixo do meu percurso. Sim. Depois, quando eu andava a estudar na faculdade, eu segui um curso de Química, continuei a tocar com bandas de rock e depois com bandas de folk também. E foi na altura da Leva Valley String Band e tivemos um grupo chamado Tribal Jabberings, que, bom, tivemos alguma fama, digamos, local. Era Bill, tu música folk. começaste a falar sobre a música também tradicional irlandesa? Tu chegaste a tocar música tradicional irlandesa? Muito raramente. Muito raramente. Yeah. Mas já agora só um pequeno apontamento. O que é a música tradicional irlandesa? Consegues caracterizar ou dizer um género de música tradicional irlandesa? Bom, normalmente são, em geral, há duas linhas. Uma é música para dança tradicional, jigs and reels. Ok. Esse tipo de música. Outra linha são músicas chamada sean-nós, que é um pouco como fado. São, talvez, principalmente voz e são coisas tristes ou com saudades. Contemplativas. Exato, Okay, sim. A primeira que tu disseste, qual é o primeiro? É música de dança. Ok, mas o nome? São jigs and reels. Jigs and reels. Ou seja, dentro do bluegrass eles falam, por exemplo, okay. Bluegrass fala de fiddle tunes, e esses fiddle tunes, grande parte deles são jigs and reels. Foi influenciado. Exato. Foi música tradicional da Irlanda e da Escócia, que chegou aos Estados Unidos, e nas zonas mais pobres das Appalachians, os imigrantes tocavam isso, e depois desenvolveu a linha de bluegrass, que tem muito base nessas músicas de dança da Irlanda. De Irlanda. Boa. Desculpa ter cortado o raciocínio, Bill. Estavas a falar do rock e do folk, não é? Sim. Até, por exemplo, houve uma altura que acompanhei Ronnie Drew dos Dubliners, que era das músicas da traditional Irish mais conhecidos na altura. Ainda hoje são conhecidos, de facto. Houve uma altura que ele acho que deixou de beber e saiu da banda e estava a fazer assim um tour solo, e quando ele actuou em Cork eu acompanhei. Que foi interessante. Sempre na guitarra? Sempre na guitarra, sim, sempre na guitarra. Depois, eu fui trabalhar em Londres e lá eu toquei com umas bandas aquela que se chamava na altura jazz rock. E tocávamos nos pubs à volta de Londres. E naquela altura tivemos uma banda chamada Legal and Tender e tivemos grandes planos para lançar discos e não sei o quê. Mas nunca se concretizou. Depois eu fui trabalhei na Etiópia, mas na altura as coisas era Eritreia, de facto, que na altura fazia parte da Etiópia. Mas não encontrei músicos para tocar comigo lá. Mas foi a altura que era o início da guerra entre Eritreia e Etiópia. Portanto, foi uma altura muito complicada. E até o governo da Etiópia fechou a universidade quando eu estava a trabalhar lá. E a tua ideia na Etiópia era fazer um grupo de jazz, rock? Não, fusão? era mais música tradicional. Lá. Ok. E uma coisa interessante que eu descobri é que muitos dos temas tradicionais que eu estava a ouvir, porque havia música em todo lado, mas as músicas tradicionais lá eram muitos deles baseados no pentatonic, que nós tocávamos. Foi surpreendente descobrir isso. Mais tarde, depois de ter mais de 10 anos de trabalhar em Londres, fui a Moçambique. E lá eu tocava com 3 grupos diferentes. Foi
Bom, foi uma altura complicada por causa da guerra civil lá. E assim não havia quase nada. Eu estava a trabalhar no Instituto Agrário de Chimoio, uma escola para preparar técnicos da agricultura e essas áreas. E pronto, não havia televisão, não havia internet, não havia e-mail, não havia cinema. E a música agradece. Exato. E por acaso também não havia transporte nem comida, portanto música e interação entre as pessoas. De facto foram muito importantes lá. E assim eu aprendi a tocar um pouco da marabenta, estes estilos do sul de Moçambique. E eu estava em 3 grupos diferentes, 2 deles eram colegas moçambicanos. Então eu tinha que aprender a tocar mais ou menos no estilo dos temas contemporâneos e tradicionais de Moçambique. E eu também cantava e tocava tipo Little Richard, Chuck Berry e coisas assim. Portanto, tocava-se assim uma mistura do rock dos anos 60 e música contemporânea e tradicional de Moçambique. E essa malta já conhecia sistemas de Chuck Berry, etc? Já tinham essa ideia? Nem tanto. Eles estavam mais dentro da música, este foi nos anos 80, da música da atualidade na altura. Sim. Certo. Yeah. Sim. Yeah. E Django? Será que em Moçambique já se ouvia Django nessa altura? Não tens essa ideia? Não havia. Certo. Bom, é possível no capital, mas nós éramos muito longe da capital, de facto. Na altura já era Maputo ou era Lourenço Marques ainda? Era Maputo, sim. Okay. Yeah. E seguido, depois de Moçambique, quando é que chegas a Portugal, Bill? 89. É logo, imediatamente a seguir, um bocadinho. Sim. E porquê é que vens para Portugal? É por questões de trabalho? Em parte. Portanto, para eu ir a Moçambique, foi diferente dos empregos que eu tinha antes. Ou seja, eu dava aulas na Irlanda, na Inglaterra, na Eritreia, na Quénia, mas sempre a linguagem, de idioma de instrução era inglês. Agora, como eu tinha um contrato voluntário para trabalhar em Moçambique, como contrato voluntário, o próprio vencimento nem sequer era vencimento, era tipo a mensalidade para sobreviver. Ideia. Mas uma das coisas que foi muito interessante para mim era que nós, os cooperantes, ir a Moçambique, tivemos direito de 2 meses de curso intensivo de língua portuguesa em Lisboa. Boa. Portanto, eu tinha 8 semanas em Lisboa para aprender português, para dar aulas em português. Maravilha. Isto foi em 86. E assim fiz e gostei imenso do período que eu estive cá. E assim, quando tive que reiniciar a minha carreira na Europa, depois de terminar o contrato em Moçambique, decidi, vou começar... Em Portugal. Em Portugal. Faz sentido, claro. E também passei a ser professor de inglês naquela altura. Aqui em Portugal? Aqui em Portugal, sim. Vieste diretamente para Lisboa ou ainda andaste? Sim, lá em Lisboa, sim. Ok, não sabia essa parte de professor de inglês. Okay. Sim. E conheceste a tua esposa, em Lisboa, em Portugal? Exato, em Lisboa, sim. E acabaste por casar com ela? Sim. De facto, ela trabalhava naquele centro onde eu aprendi português. Não era minha professora, mas ela trabalhava lá como professora de português para cooperantes nos PALOP. Então a tua ida para Moçambique fez todo o sentido. E por isso é que estás aqui à minha frente. É verdade, sim. Olha, só para terminar essa parte, aqui em Portugal eu no início fiz poucos concertos solo, eu cantar músicas contemporâneas e de rock, etc, e acompanhar em guitarra.
Mas mais tarde comecei a trabalhar com músicos de Cabo Verde. E ao longo dos anos tenho tocado com John Santos, Tutim, de Geraldo, a Carla Correia. E se calhar o ponto mais alto era acompanhar Celina Pereira. Foi, acho que era 2014. Foi na altura que... bom, ela já não está connosco, não, mas foi quando ela estava a fazer a grande campanha para a Morna passar a ser património, como se chama? Mundial, da Unesco? Mundial, exato, sim. Foi nessa altura e eu tive o privilégio de acompanhar num concerto. E concretizou-se, portanto a Morna ficou Sim, incrível. ficou. Incrível. Sim. Parabéns. Bom. Sim, tiveste a tua cota-parte de culpa, entre aspas. A Celina Pereira. Sim. Conheço pouco o trabalho. Grande senhora, sim. Okay. Vou ouvir mais sobre a Celina. Bill, e então já tinhas falado da tua introdução ao Manouche ou ao Django, foi através do teu vizinho que tocava numa guitarra Arctop, e que tu ouviste um disco, já não sei de quem é que era, que ouviste o Chet Atkins, que ouviste o Django's Castle. Django's Castle é o Manoir de Merhev, não é? Exato, sim. E depois o Django e o Manouche ficou assim um bocado... na tua vida ficou parado, não é? Quer dizer, não aprofundaste muito esse género. Exato, não. E quando é que isso aconteceu na realidade? Bom, durante o período que eu estava em Londres, como eu disse, eu tocava numa banda que era jazz rock. Portanto, eu estava a aprender, mais ou menos, a fazer a transição de rock para jazz. E assim, eu lembro-me, havia artigos de música de Django, de Ian Cruikshank. Que ele tem um livro dele de exato, ele fez depois alguns livros. Então, ele tinha artigos numa revista inglesa na altura. E ele conseguiu, ou seja, eu tinha ideia, Django, guitarrista fabuloso, etc., mas eu não sabia muito mais. Mas esses artigos, de facto, ele explicou alguns licks de Django com, assim, diagramas, sem pauta, mas só com diagramas, não é, dos dedos. E eu pensei, bom, este até eu consigo fazer. Portanto, fiquei, assim, com a ideia que era um terreno que era interessante explorar mais. Depois, eu cruzei com Ian Cruikshank num festival de jazz e conversámos um bocado também. Depois, havia outra altura, eu estava numa coisa de jazz e falou John Etheridge, guitarrista John Etheridge. Ele acompanhou Stefan Grappelli durante alguns anos. E John Etheridge é um grande raconteur. Ele tinha grandes histórias sobre Stefan Grappelli e ele fazia a voz dele com aquele sotaque francês. Era muito engraçado. Eu pensei, bom, de facto, eu tenho que descobrir mais sobre essa coisa de Stefan Grappelli e Django Reinhardt. Depois, quando eu já estive aqui em Portugal e tocar, como eu disse, música realmente de Cabo Verde, comecei a ouvir Robin Nolan também. Sim. E pronto, Robin Nolan é interessante, eu penso, porque ele faz um pouco a ponte entre aquela linha tradicional de jazz manouche e a música rock dos Beatles, etc. Sim. E este também despertou a minha curiosidade e comecei a comprar alguns livros dele e comecei a aprender de uma maneira muito acessível, não é? Porque ele é muito acessível na explicação. E pronto, eu assim tinha interesse, mas não me sentia confiança, não é? Em tocar em público este estilo de música. Depois, e também naquela altura,
ou seja, estamos a falar talvez 20, 10 anos atrás, não havia jazz manouche para ouvir aqui em Portugal também. Primeiro que eu ouvi realmente era Paulo Schaeffer, que tocou no Seychelles Jazz, talvez 7 ou 8 anos atrás. E achei fantástica, era maravilhoso de facto. Sim. E depois comecei também, quando eu ia a Londres, eu ia a Cucumber. Sim, que também é tinha, muito conhecido. yeah, Sim. e eu vi lá Rosenberg Family. Não, O Rosenberg, sim, Yeah. o Jimmy, com o Stockolo. não, outra linha. Ou seja, há Rosenberg Trio, Sim. com Stockolo, há Jimmy Rosenberg e há Rosenberg Family. Ok. Que não é Moses, mas são outros, são primos. Ok, Yeah. não estou a ver quem são agora. Yeah. Ok, Yeah, não sei dizer. yeah. Mas eles têm alguns álbuns. Uhum. Portanto, eu vi. E depois, eu estava a ter aulas também de jazz guitar na Escola de Jazz de Barreiro e na Academia de Jazz no Barreiro. E depois havia um concerto que disseram que ia ser jazz manouche. Lá nos franceses, no Barreiro. Aham. Era Swing na Guelra. Pois, acho que sei quem são. E eu fiquei absolutamente fascinado. Ou seja, porque eu já estava como ouvinte e como estudante, aluno de música, fascinado com a música de Django e com jazz manouche. E depois, de repente, descubro que há uma banda que toca este tipo de música, que é baseada em Lisboa e toca muito, muito bem. Obrigado, Bill. E eu lembro-me, foi talvez 7 ou 8 anos, eu lembro-me a pensar, epá, o que é que eu gostava de tocar com essa malta? Eles tocam tão bem. Yeah, Fixe. yeah, Obrigado, Bill. yeah. O Bill está a falar do Swing da Galga. Para quem não conhece o Swing da Galga, era a banda no qual eu fazia parte, eu era guitarrista, por isso é que eu tive esta reação. Eu não estava à espera que o Bill fizesse referência ao Swing da Galga. Yeah, yeah. Boa. E são estas pequenas coisas que te motivaram a chegar mais perto da música de Django, não é? Exato, sim. E assim, depois quando descobri que havia, de facto, alguns jazz de jazz manouche, alguns jams de jazz manouche, eu comecei, sim, acho que era a festa de jazz manouche da primeira em Almada. O festival? Yeah, Festival de Jazz Manouche em Almada. 2022. 22. Foi 22, ok. 22. Ok, eu fui lá com a minha guitarra, depois havia um workshop com Romain, não é? E descobri que de facto havia uma comunidade de guitarristas. Depois foi aí que eu te conheci, Bill. Exato, foi. No foi. workshop do Ramon Vima. Sim. E de repente abriu de facto novos horizontes para mim em termos de guitarra manouche. Entretanto, assim, eu comecei, não é, a ir aos jams que Gonçalo organizava e também começou a existir visitas de grandes músicos dessa área de jazz manouche no Festival de Jazz Manouche, no Django Portugal, e realmente nos últimos 5 ou 6 anos tivemos grandes concertos, grandes artistas. E o que é curioso é porque uma coisa boa é que a pandemia estragou muita coisa, não só nas artes, mas também nas artes, evidentemente, mas parece que no Manouche funcionou ao contrário, porque é imediatamente que após a pandemia que se dá este... Não é que não houvesse nada antes, já havia música Manouche, ou pouquinho que houvesse, mas já havia alguma, mas que depois foi assim um boom muito grande, ainda bem, não é? Yeah. Portanto, sim, eu estava muito entusiasmado em ser guitarrista nessa área. Só que havia duas coisas. A principal era a questão da idade. Ou seja,
a andar de um lado para o outro, com guitarra, com estojo, às vezes com amplificador, etc. Eu estava a chegar ao ponto de pensar, pá, eu já tenho 75 anos, não tenho vida para andar nos transportes públicos com essa coisa toda. E decidi, então, passar a tocar outro instrumento, que era mais portátil. E além disso, pensei, ok, também é um desafio em termos musicais e em termos ou seja, do cérebro mesmo, para ativar a cabeça. Então vou ver se consigo aprender a tocar bandolim. Ou mandolin, não é? Jazz mandolin. E assim que eu fiz, e comecei a aparecer nos jams e nos workshops com bandolim. Que, bom, em termos musicais tem sido muito interessante, de facto, porque obriga-nos a repensar. Porque nós, os guitarristas, há montes de coisas que nós fazemos, mais ou menos automaticamente. Sim. Sem pensar o que é isto em termos musicais, é assim. E quando começamos a aprender um novo instrumento que tem afinação diferente temos que repensar, ok, e no caso da bandolim, em vez de 6 cordas, estamos a trabalhar com 4 cordas. Portanto, todas as acordes e as coisas musicais é preciso repensar. E tudo que eu sabia sobre guitarra, eu tinha que repensar, simplificar, mudar, analisar, etc. Portanto, foi um desafio. Foi um desafio que... Depois, outra coisa que não tinha pensado na altura, mas eu vejo agora, é que o nível de guitarristas de jazz manouche e de jazz em geral em Portugal é muito elevado. Muito elevado mesmo. Mas não há quase ninguém que toque bandolim nessa área, portanto acabou por ser uma coisa interessante para mim. Muito interessante. Nesse sentido. E já agora, Bill, para quem nos está a ouvir, o bandolim não é um instrumento tradicional do manouche, ou seja, da música de Django, como sabemos. O quinteto do Hot Club era um quinteto original por ser um quinteto de cordas, tudo bem, mas não havia bandolim, eram 3 guitarras, contrabaixo e violino, e o Django depois adaptou o quinteto com bateria e depois pôs o clarinete, mas nunca introduziu o bandolim. Mas nós, em off, antes de começarmos o podcast, estávamos a conversar um com o outro e que descobrimos que, de facto, o bandolim tem muita mais semelhança com o manouche do que a gente possa pensar. Queres falar um bocadinho sobre isso, Bill? Explicar o porquê? Porque isto eu só descobri realmente hoje, quando a gente estava a conversar, porque faz parte de uma análise, não é? De um estudo que o nosso colega Leon fez. Sim, exatamente. Porque o que eu sempre ouvi é que a primeira guitarra de jazz manouche, ou seja, aquela Selmer que Django normalmente tocava, eu sempre ouvi que foram criados por Mario McAfee, baseado na guitarra clássica da nylon, porque Mario McAfee tocava assim, a guitarra clássica, é que ele tocava. Certo. No entanto, este estudo recente de Leon focaliza o facto de guitarra Selmer tem muita coisa em comum com os bandolins que foram desenvolvidos na Itália, os grandes luthiers. E no século XIX e no início do século XX havia bandolins em todo o lado. Havia orquestras de bandolim, muitas famílias tinham bandolins, etc. E eu tenho agora alguns bandolins que têm mais que 100 anos, que foram desenvolvidos. Eu tenho 2 da Itália e mais alguns franceses também que têm, 90 anos, 100 anos, 110, etc. Mas o que eu descobri agora é que
aquela característica que é muito importante nas guitarras Selmer, que é a pliage, que o tempo tem assim um alto. É um arredondado. Exato, que as guitarras normais de folk e de country não têm. Esta pliage dá muito mais força e foi introduzido, parece, nos bandolins primeiro e depois passou, através das ideias de Macaffery, para as guitarras Selmer, exatamente. que dava mais projeção. Projeção, exatamente. Porque eles tinham que, na altura, a guitarra não era muito comum nas grandes orquestras e bandas, porque o banjo tinha muito mais força. Mas a vantagem da guitarra Selmer, que o Django percebeu rapidamente, é que tinha essa potência, essa projeção que os outros não tinham. Substituiu a falta de amplificador e eletricidade na altura. É, exatamente. Então, no tempo havia essa de pliage. Também no bridge e design, como as cordas também são seguradas em baixo na guitarra Selmer, é muito parecido daquela das bandolins. E eu tenho aqui comigo, por acaso, um bandolim de luthier René Jerome, que este bandolim tem 90 anos e tem essa pliage, tem essas características todas. Exatamente. E é lindíssimo o bandolim. Agora, outra coisa que eu sempre ouvi é que Django, antes de tocar guitarra, tocava um banjo-guitar quando ele era pequeno. Existe uma outra fotografia dele com aquilo, antes do acidente dele. Portanto, em geral, as pessoas dizem que a música de Django foi influenciada pelo banjo. No entanto, quando eu estive em Paris este ano, no Django à Montmartre, que é 3 dias de workshop sobre jazz manouche, o neto do Django, David Reinhardt, estava a contar um pouco o que ele aprendeu do pai dele, Babik. Babik, que já faleceu, mas era o filho do Django. E David disse que quando o Django começou a tocar guitarra, que foi muito influenciado por um músico que era famoso na altura em Paris, chamado Paulette Castro. Oh, não sabia. Paulette Castro era de origem cigano do norte da Espanha. E ele tocava assim com os irmãos dele, tocava banjo e também bandolim. Okay. Porque há um tipo de bandolim que eles têm lá no norte da Espanha, acho que chama-se bandura. Okay. Portanto, segundo David, então Django, no início, quando era criança, porque ele começou a tocar nas ruas de Paris com 12 anos, não é? Como os ciganos na altura que tinham qualquer jeito de música, fazia isso. Certo. Naquela altura. Então, Paulette Castro, na altura, era um grande estrela de música em Paris e, segundo David, Django foi influenciado e encorajado pela Paulette Castro na altura. Olha, nunca tinha ouvido falar nesse nome. Yeah. Portanto, assim, eu penso que bandolim até tinha assim, uma ligação. Por um lado, no design de Selmer, por outro, na experiência que Django tinha como teenager, começar a tocar nas ruas. Muito curioso, muito curioso. Que fixe, boa história. Boa história. E já agora, ainda falando no bandolim, quais é que estão as tuas principais referências, influências de bandolinistas na área do jazz manouche?
se calhar mais em específico. Yeah. Não há assim tantos, realmente, mas há 2 ou 3 nomes que são importantes. Por exemplo, Jason Anick, que ele toca com Rhythm Future, essa banda, e ele também toca violino. Ele é professor de violino em Berkeley, nos Estados Unidos. Ele, bom, é um músico fabuloso, tanto no violino como no bandolim. Depois, este é só para se algum dos nossos ouvintes algum dia pensa, gostava de experimentar o bandolim, não é? Portanto, além de Jason Anick, também dá para ouvir Isaac Eicher, também outro americano, muito virtuoso, de facto, muito virtuoso, mas muito bom. E também Aaron Weinstein, que especializa no chord melody, que é um estilo assim muito específico no bandolim. Com quem já tiveste aulas? Sim, aulas online. Online, yeah. ok. Sim. E só outra nota, se alguém de facto tiver a pensar em tocar bandolim nessa área de jazz manouche, outra coisa que ajudou-me bastante quando comecei, e ainda ajuda de facto, é estudar a forma de tocar de jazz violin. Pois. E pronto, aquilo que Stephen Grappelli faz, por exemplo, e há um inglês, há um professor de violino, de jazz e música tradicional também, e swing e música da Irlanda, tudo, chamado Chris Haig, é um inglês e ele tem aulas online. Eu aprendi bastante com ele também, apesar de ser professor de violino, de jazz. Pois, e qual é a relação, Bill, para as pessoas perceberem entre o violino e o bandolim? Elas têm a mesma afinação. Ambos... violino tem 4 cordas, bandolim tem 8, mas são 4 pares idênticos. E a afinação é igual entre violino e bandolim. Portanto, é por isso que não tudo, não é? Porque há diferença entre tocar com arco e com palheta. E pronto, violino também não tem os trastos, portanto é mais complicado, mais complexo. De qualquer forma, para mim o bandolim é tipo meio tempo, ou seja, o bandolim no jazz manouche é um pouco no meio entre estilo de Django na guitarra e estilo de Stephen Grappelli no violino. Sim. Pode-se, não é, aprender de ambos os lados. De ambos os lados, exato. Yeah. Muito bem. Queres acrescentar mais alguma coisa, Bill, aqui à nossa conversa? Sim. Eu queria só mencionar, eu estava a falar do meu percurso e um dos pontos altos do meu percurso era o CD que nós gravamos há alguns anos atrás. Que eu gostei imenso, de facto, ter a possibilidade de tocar com grandes músicos e gravar com grandes músicos, e este CD agora está à venda, está lançado, não é? Sim. Porque eu falei antes da banda com que eu tocava em Londres, de jazz rock. Tocávamos nos bars, etc. E depois fomos a vários estúdios para gravar um CD. E tivemos uma cantora chamada Jane Keane, que canta muito, muito bem. E tem uma voz assim, muito singular. E estávamos a apostar mesmo na voz dela para lançar a nossa banda. Pronto, gravamos 4 ou 5 temas em vários estúdios na zona de Londres, e de repente saiu um disco de uma cantora inglesa de origem nigeriana que tinha voz quase idêntica com aquela de Jane. Ou seja, esta era Sade, Smooth Operator, não é? Sim. Ainda hoje é uma grande estrela. Sim. E Sade tem essa voz, esse tom, não é? Muito singular, mas infelizmente muito, muito semelhante
à nossa cantora. Ok. Portanto, percebemos que qualquer coisa que a gente fazia ia ser considerado, eles estão a copiar a Xadé. Sim. Portanto, os nossos grandes planos para lançar um disco, de facto, ficaram, não avançaram. Entretanto, a nossa trompetista continuou em Londres a tocar, e ele já lançou talvez 2 ou 3 CDs. 15 anos depois. A nossa cantora levou quase 20 anos para sair algum disco. Ela canta no álbum de Danny Keane. Ok. Ela tem uma canção nesse álbum. Danny Keane toca violoncelo de jazz. E pronto, o álbum foi muito bem recebido. Portanto, o Bill Crow, o trompetista, levou talvez 20 anos para sair. A Jane quase era 25 anos. E no meu caso, para o meu primeiro disco sair, era quase 40 anos. Que era, assim, o nosso CD, não é? Que é Tribute Django Reinhardt, volume 2. Exatamente. Yeah. Que podem adquiri-lo e comprá-lo nas jam sessions numa língua, por exemplo, todas as terças-feiras. Eu queria também, Gonçalo, só falar um pouco de Django ele próprio, porque eu cheguei a uma altura que eu senti, provavelmente como muitos de nós, dos músicos que tocam nessa área, é quase que senti que o Django estava a comunicar diretamente comigo, quase, não é? Ou seja, quando nós ouvimos as músicas dele, e são centenas e centenas de gravações. É extraordinário que nos anos 30 e 40 e até no início dos anos 50 que ficou tanta coisa gravada e todos diferentes. Ou seja, o número de temas que ele gravou deve ser 600, 700. É uma quantidade enorme. E mesmo aqueles temas que gravou várias vezes, cada versão é completamente diferente. Exato. As composições dele são tão diversas e tão bonitos, tanto como as baladas, os temas assim, com tempo mais elevado e tudo. Cada um. Ou seja, eu penso que para estudar a música de Django, uma vida não serve, não é suficiente. É extraordinário. E ele próprio, olhar para a vida dele, não é? Ele era um puto de uma família super pobre, não é? Os ciganos na altura viviam em condições muito complicadas nas caravanas à volta de Paris, etc. Ele não andou na escola. Não sabia escrever e ler francês, nem escrever e ler música. Pautas. Só que ele tinha dentro da cabeça dele e dentro dos dedos dele pode-se dizer gênio ou essa coisa artística extraordinária que é muito raro. Penso eu. Sim, era genial, era um criativo nato. Sim. Uma outra, eu estou a lembrar uma coisa que David Reinhardt diz-nos também. Ele estava a falar do avô dele e ele disse que em 44, 45, foi na altura que Babik nasceu, o pai de David, que Django teve uma... Ele falou, acho que ele falou numa mutação no estilo dele. David disse. E quando, depois do fim da guerra, e as músicas de bebop
bebop. Uhum. Os músicos e os discos de bebop começaram a aparecer em França. Certo. E David disse que este foi uma grande mudança no estilo de Django. E é verdade, de facto, houve-se... Ou seja, para David era mesmo uma mutação. É a palavra que ele utilizou em francês. Certo. E suponho eu que ele deve ter ouvido isto do pai dele, não é? Com certeza, Yeah. sim. Porque o Django faleceu antes de nascer o David, claro. Sim. E mesmo o Babik, o filho de Django, era pequenino quando o Django morre, não é? Sim, era pequenino. Sim, Tem alguns 10 anos, algo assim. Yeah. Bill, vamos terminar. Ok. Queres acrescentar mais alguma coisa que aches relevante? Não, acho que é tudo. Yeah. Só para voltar a uma coisa que eu disse há algum tempo atrás sobre o próprio contexto aqui em Portugal, pelo menos nesta parte de Portugal, em Grande Lisboa, que mudou imenso nos últimos 5 ou 6 anos em termos de jazz manouche. Ou seja, neste momento eu penso que estamos privilegiados. Há jams, há grandes artistas a visitar, e há um outro aspecto que, pelo menos, foi importante para mim: as escolas de jazz. Portugal, na minha experiência, tem muito mais escolas de jazz do que todos os outros países da Europa que eu conheço. Realmente. E bom, quando eu converso com a malta que aparece nos jams, etc., muitas vezes eles dizem, sim, eu andei no Hot Club durante 1 ano, ou durante 3 anos, etc. Ou seja, escolas de jazz do Barreiro, da Hot Club, dos outros do Porto. Esse contexto, essa infraestrutura musical, eu acho que é super importante também. Contribui muito para o crescimento. Exato. Para jazz manouche e todas as outras áreas de jazz. Só queria salientar isso porque, se calhar para os jovens agora, isto é normal, porque é aquilo que existe, não é? Mas no resto da Europa não é normal. Não é assim. Não é assim. Ter acesso assim. É muito curioso. O contexto do jazz em Portugal é forte, está vivo e com muita saúde, é verdade. E Bill, então para terminar, gostava que escolhesse um tema do Django para a malta, para sugerir à malta, para a malta ouvir em casa. Ok. Sendo assim, há um tema que é uma balada que eu acho muito bonito, que estou a estudar agora. Quando se fala em baladas e Django, eu arrepio-me logo. Django era um gênio das baladas. Era, sim. Este chama-se Vamp. Okay. Ele gravou em, acho que 51, nos últimos anos da vida dele. E, para mim, por um lado, é um tema muito bonito. É uma balada muito bonita. E, além disso, eu penso que Vamp, quando ouvimos, pelo menos quando eu ouço essa música, parece uma coisa dos anos 90, ou seja, uma coisa de jazz contemporâneo. Mas ele criou aquilo em 51. Incrível. Eu acho muito bonito. Portanto, chama-se Vamp. Muito bem. E excelente dica do Bill. E a malta que nos está a ouvir em casa, por favor, ouçam Vamp, um tema de 51 do Django Reinhardt. É uma obra original do Django, portanto não é nenhum cover, nenhuma interpretação. Obrigado, Bill. Foi mesmo um grande prazer. E igualmente. As tuas histórias são super interessantes e dão-nos mais experiência e estímulo. Eu acho que é coragem também para a malta que está a começar. Se quiserem aprender bandolim, contactem o Bill Williams, que certamente estará disponível para ajudar e dar aulas. E é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes, obrigado a vocês aí em casa, espero que tenham gostado da nossa conversa. Viva a música e já sabem, má língua de 15 em 15 dias, Jazz Manouche, Jam Session, e uma grande semana para todos. Muito obrigado e até breve.